Neste vídeo, vamos fazer uma análise e preparação do estudo bíblico de congregação desta semana, 18 a 24 de novembro. Com base no livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, vamos continuar estudando o capítulo 18, desta vez os parágrafos 6 a 15. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito dessa análise e preparação e que vocês também consigam dar bons comentários neste estudo. Então, o tema do capítulo 18, relembrando, é incentivo para buscar a Deus e realmente o achar. Parágrafos 6 e 7, uma só pergunta: como alguns filósofos gregos reagiram ao ensino de Paulo e que reação similar nós, às vezes, encontramos hoje? Resposta: observamos no relato que alguns usaram uma palavra que significa tagarela ou apanhador de sementes para se referir a ele. Ou seja, em outras palavras, aqueles homens cultos estavam dizendo que Paulo era um plagiador ignorante. Hoje não é diferente. Como testemunhas de Jeová, nós temos sido frequentemente rotulados de modo depreciativo por causa de nossas crenças baseadas na Bíblia. Parágrafo 8, pergunta A. Como alguns reagiram à pregação de Paulo? Resposta: outros que ouviram Paulo na praça principal tiveram uma reação diferente. Diziam: ele parece ser pregador de divindades estrangeiras. Parágrafo 8, pergunta B. Quando a Bíblia diz que Paulo foi levado ao Areópago, o que isso talvez signifique? Veja a nota. Resposta: o Areópago era uma colina que servia como local onde o conselho principal de Atenas costumava se reunir. Então, como o ensino de Paulo era um assunto sério, talvez signifique que ele foi levado para lá para explicar esses ensinos que para os atenienses pareciam estranhos. Agora, o segundo subtítulo deste capítulo diz o seguinte: homens de Atenas, eu vejo, com base em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Parágrafos 9 a 11, pergunta A. Como Paulo procurou estabelecer uma base de comum acordo com sua assistência? Resposta: Paulo começou dizendo: homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que outros. De certa forma, Paulo estava dizendo: vejo que vocês são muito religiosos. Desse modo, Paulo sabiamente os elogiou por terem inclinação espiritual. Parágrafos 9 a 11, pergunta B. Como podemos imitar o exemplo de Paulo em nosso ministério? Resposta: podemos imitar o exemplo de Paulo por estarmos também atentos durante o nosso ministério de campo. Então, talvez podemos observar se a pessoa com quem estamos conversando tem objetos religiosos na sua casa, ou está usando um desses objetos, indicando que ela é religiosa. Enfim, desta forma, vamos durante a conversa poder lançar uma base de comum acordo sobre a qual construir. Terceiro subtítulo deste estudo: Deus não está longe de cada um de nós, com base em Atos capítulo 17, versículos 24 a 28. Parágrafo 12, a pergunta: como Paulo adaptou o seu modo de pregar aos seus ouvintes? Resposta: primeiro, ele apresentou ensinos bíblicos sem citar diretamente as Escrituras. Segundo, ele se incluiu nas suas declarações por às vezes usar as palavras nos e nós, mostrando assim que não era diferente de seus ouvintes. Terceiro, fez citações da literatura grega para mostrar que algumas coisas que estava ensinando se harmonizavam com escritos que eles aceitavam. Parágrafo 13, a pergunta: o que Paulo explicou a respeito da origem do universo e que mensagem suas palavras transmitiram? Resposta: Paulo disse: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, ele, sendo Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Então, a mensagem de Paulo era clara: o Deus verdadeiro é maior do que quaisquer ídolos ou templos feitos pelo homem. Pergunta do parágrafo 14. Como Paulo mostrou que Deus não depende dos humanos? Resposta: diferente dos idólatras que costumavam vestir suas imagens ou deuses com roupas ostentosas e enchê-las de presentes caros ou dar-lhes comida e bebida, Paulo mostrou que o Deus dele, o Deus verdadeiro, não precisa ser servido por mãos humanas, como se lhe faltasse algo. Ao contrário, esse Deus é aquele que dá todas as coisas aos humanos, como a vida, o fôlego, o sol, a chuva e o solo produtivo. Então,
ele não depende dos humanos, mas sim são os humanos que dependem e se beneficiam de suas dádivas. Parágrafo 15, a pergunta: como Paulo abordou a questão de os atenienses se considerarem superiores a quem não era grego, e o que podemos aprender desse exemplo? Resposta: Paulo abordou esse assunto delicado usando de tato e habilidade. Referindo-se ao relato de Gênesis sobre Adão, o pai de toda a raça humana, ele disse: Deus fez de um só homem todas as nações dos homens. Suas palavras com certeza fizeram com que seus ouvintes parassem para pensar. Portanto, aprendemos uma importante lição desse exemplo. Embora queiramos ter tato e ser razoáveis ao dar testemunho, não devemos amenizar a força da verdade bíblica apenas para torná-la mais aceitável a outros. Ou seja, em outras palavras, usar a mensagem que levamos apenas para massagear o ego das pessoas ou usar apenas os pontos que vão agradar a pessoa. Ao contrário, devemos sempre usar de tato e amor para ensinar o que é exatamente a verdade de Jeová. Somente assim as pessoas vão conseguir refletir e fazer as mudanças necessárias na vida, entendendo o que Jeová requer delas. Irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo bíblico de congregação desta semana, 18 a 24 de novembro. Esperamos que vocês possam tirar bastante proveito e que tanto você como seus familiares consigam dar excelentes comentários neste estudo. Se inscrevam no nosso canal, aqueles que não forem inscritos, deixem um gostei, um comentário. Lembrando que quando você comenta, isso gera engajamento para o vídeo, ou seja, o YouTube entende que esse vídeo é importante e é relevante. E daí a própria plataforma disponibiliza ele mais vezes na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos que também vão preparar esse estudo. Então fiquem à vontade. Também compartilhe nossos vídeos e torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções são uma excelente maneira de você mostrar gratidão por tudo que fazemos aqui no nosso canal. Fiquem à vontade também. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.